Fala, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje eu quero falar com você que tem um chamado na área da pregação, mas talvez você não consegue fluir, não consegue muitas vezes pregar com autoridade, com clareza, fazer com que as pessoas recebam bem aquilo que você está tentando passar. Eu também quero falar com você que nunca pregou, mas tem um sonho, um desejo muito grande de pregar a palavra, porém você se sente incapaz, se sente inseguro, acha que não tem um chamado, não tem um dom e muitas vezes nem sabe por onde começar. Fica tranquilo, fica sussa, porque hoje nós vamos trazer nesse vídeo 6 passos simples para que você possa fazer uma boa pregação. É isso mesmo, vai dar certo, fica comigo. Meu nome é Jackson Cipriano, eu sou um pregador da palavra, para quem não me conhece, há mais ou menos 7 anos. E tudo que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo são os passos que me levaram a pregar a palavra de Deus em lugares diferentes e sempre com bons resultados. Então, sem enrolação, bora para esse vídeo. Passo número 1 e um dos mais importantes, se não o mais importante, é a oração. É isso mesmo que você ouviu, talvez você esperava alguma coisa mais técnica, como um tema, um texto ou outra coisa, mas o primeiro passo, e onde muitas pessoas, não se enganem, elas erram, é na oração. E por que oração antes de qualquer coisa? Porque é mediante a oração em que você vai ter uma revelação do Espírito Santo e todas as ferramentas necessárias para que a sua pregação seja bem sucedida. Muitas pessoas elas se preocupam com a técnica, elas se preocupam com aquilo que é natural, com a desenvoltura aí da pregação, e eu já quero te dizer uma coisa, coloca na sua cabeça, a sua técnica não vai mudar a vida de ninguém. A sua técnica, a sua lógica não vai transformar a vida das pessoas. Um sermão que é bem organizado, eloquente, bonito, mas não tem a unção, a presença de Deus, não muda a vida das pessoas. Há um profeta, Leonard Ravenhill, que ele diz que aquilo que a lógica e a razão humana não conseguem alcançar, a unção consegue. E é mediante a oração em que você consegue unção, autoridade, revelação do Espírito Santo, ousadia para que a sua pregação possa fluir e vidas sejam transformadas. Então, o primeiro passo é a oração. Segundo passo, meu povo, é a escolha do tema. E aqui eu quero chamar a atenção para você. O tema é uma parte muito importante da pregação, certo? É o assunto sobre o qual você vai pregar. Então, se você vai falar de santidade, de amor, de justiça, de perdão, de qualquer outro tema. E esse tema ele precisa ser objetivo, claro, e muitas vezes é importante que você repita para a igreja esse tema. Vamos supor que nós vamos falar de santidade, certo? Então, como que eu posso dar um tema e um título, usando esse tema aí para que a pregação seja eficaz? Nós podemos pegar algo que seja marcante e que as pessoas lembrem com facilidade. Ao lembrar desse tema, ela vai começar a lembrar de trechos da sua pregação, vai facilitar muito aí a memorização da sua mensagem. Digamos que nós vamos pregar sobre santidade. Você pode colocar, por exemplo, os processos para alcançar a santidade. Claro que esse foi um exemplo muito simples e tosco, mas esse é um tema com um título importante aí, que a igreja vai sempre lembrar, muitas vezes com facilidade. Jackson, como que eu escolho o tema da minha mensagem? Existem 2 maneiras muito simples. A primeira é que você, cumprindo o primeiro passo, orando, o Senhor ele pode revelar sobre o que ele quer falar com a sua igreja naquela ocasião. O segundo passo aí de você escolher, a segunda maneira de você escolher um bom tema, é você olhar para a necessidade da sua igreja. Como assim, Jackson? Por exemplo, se a sua igreja ela foi uma igreja avivada por muito tempo e você percebe que agora ela está mais fria espiritualmente, automaticamente aquela é uma necessidade da igreja. Então você pode pregar sobre avivamento, sobre vencer a frieza espiritual. Se você percebe que a sua igreja talvez tem muitos irmãos ali que não perdoam uns aos outros e isso bloqueia relacionamentos, impede o crescimento da igreja, você pode usar aquela necessidade e pregar sobre o perdão. Entenda, não é um sermão de carapuça, não é indireta no meio do púlpito, pelo contrário, você vai analisar a necessidade da sua igreja e você vai pregar sobre aquilo para que o Senhor possa estar curando aquela área na sua igreja. E se você parar para pensar e fizer uma análise rápida,
toda igreja tem as suas necessidades. Vendo a necessidade da sua igreja, você já pode trazer um tema aí que possa resolver esse problema. Então é muito simples, muito prático. O próximo passo é a escolha do texto. O texto também é muito importante. E eu já vou te falar, Jackson, como que eu escolho um bom texto para minha pregação. Também eu vou falar duas formas simples de escolher um texto. Digamos que você vai pregar sobre a santidade. Vou usar o mesmo exemplo. Como que eu vou achar um texto que fale sobre santidade? Se você parar e pensar, fizer uma autoanálise, quais são os personagens da Bíblia que refletem muita santidade? Quais são os personagens bíblicos que têm uma característica de santidade? Talvez você vai lembrar aí de Daniel, talvez você vai lembrar de Noé. Você vai pegar vários e vários exemplos da onde você já consegue tirar um texto para falar sobre santidade. A segunda opção é você pesquisar, sim, e não tem problema nenhum. Pesquisar, por exemplo, no Google, o que a Bíblia fala sobre santidade. Após fazer uma pesquisa, você vai encontrar vários e vários textos onde você consegue se apoiar para abordar aquele tema, aquele assunto que no caso seria a santidade ou qualquer outro. Então, faça uma autoanálise e também pesquise. Você, sem dúvida, facilmente vai encontrar um texto importante para que você possa pregar. E antes de falar do próximo passo, eu quero te dar uma dica muito importante. Leia várias e várias vezes o texto. Não uma, duas, nem três, mas várias e várias vezes o texto, porque isso vai te ajudar muito nos próximos passos a seguir. E o terceiro passo e um dos fundamentais aí é a introdução. Se liga que eu vou te ensinar como você pode fazer uma boa introdução. Também quero te explicar a importância desse passo. A introdução, ela não é a pregação em si, tá? Não é você já sair falando tudo que você quer falar. E a introdução, ela é um momento crucial da pregação. Por quê? Porque é um momento em que ou você mata o interesse do ouvinte, vai ser muito ruim a tua introdução e ele não quer te escutar mais, ou você vai despertar o interesse e aquela pessoa ou aquelas pessoas vão ficar atentas aí, querendo mais do seu sermão. A introdução muito bem feita, ela deixa aí um gostinho de quero mais, as pessoas ficam esperando o resto da mensagem. E a introdução, como o próprio nome já diz, é o quê? É você introduzir o assunto que vai ser falado de forma rápida, clara e objetiva. Se eu fosse te dar um exemplo muito prático, a introdução, ela é como se fosse a sinopse de um filme. Se você vai numa plataforma como a Netflix ou qualquer outra, antes de assistir o filme tem um trechinho ali, né? Normalmente em forma de texto, onde você lê e você sabe o que vai se passar naquele filme aí nos próximos minutos. Quando a introdução ela é muito bem feita, normalmente você olha e fala, caraca, esse filme vai ser top demais. Quem nunca teve uma experiência dessa? Isso porque a introdução gerou a curiosidade, o interesse da pessoa em terminar de assistir aquele filme. E na pregação não é diferente. Na introdução você precisa ser prático, claro, objetivo e mostrar para a pessoa o porquê que ela deve continuar ouvindo a sua mensagem. Então você vai separar aí os pontos principais, vai resumir aí e vai dar uma introduzida no assunto, tá? Ah, mas eu não sei falar bem, como que eu vou ser tão eficaz na minha introdução? Entenda uma coisa, você não precisa falar muito bonito, você não precisa enfeitar demais, não, você não precisa ser eloquente, persuasivo, calma, você só precisa ser claro e objetivo. Fazendo isso, você vai com certeza conseguir despertar o interesse dos ouvintes. E o ideal é que a introdução seja, em média, entre 2 e 4 minutos. Passando disso, já se torna chata e cansativa, beleza? E o quinto passo é o assunto, o mais demorado, digamos assim, da sua pregação. Por quê? Porque o assunto é onde você vai falar de forma detalhada aí o teor, né, o tronco aí da sua mensagem. Você já fez aí o seu período de oração, você já criou um tema, já cumpriu todos os passos, agora você vai para o assunto. E o assunto, lembra que eu falei lá atrás de você ler várias e várias vezes o texto? Pois é nessa hora que essa leitura aí de várias e várias vezes vai te servir. Quando você lê o texto uma vez, você tira algumas reflexões.
Se você lê duas, você vê que pontos que você não percebeu na primeira, você percebe agora. Se você lê 3, 4, 5 vezes o texto, você começa a tirar várias lições práticas aí para a igreja. Você consegue tirar vários exemplos daquele texto que é importante nos dias de hoje. Então você vai falar de forma mais longa e mais detalhada aí no assunto. Você vai pegar o texto e vai discorrer aquele texto de uma forma mais detalhada. Porém, não precisa exagerar, né? Normalmente o assunto do texto depende da ocasião, célula, se é um culto, mas normalmente fica entre 20 e 30 minutos no máximo. Passando o texto, nós vamos aí para o grande final, que é a conclusão. Passando o assunto do texto, nós vamos para a conclusão. E a conclusão é tão importante como a introdução lá atrás. Por quê? Porque a conclusão são as suas palavras finais, é aquilo que precisa marcar a igreja e fazer com que ela realmente entenda tudo que foi pregado anteriormente. Existem várias maneiras de fazer uma conclusão, mas eu quero te ensinar uma única maneira simples e que funciona muito bem, que é o resumo. O que seria a conclusão? Seria um resumo de tudo aquilo que você já pregou. Entenda, você não vai pregar de novo, não vai colocar a igreja de pé e ficar falando tudo novamente, porque isso é chato, cansativo e não edifica a vida de ninguém. Você vai pegar, você vai resumir, vai dar uma pincelada em todos os pontos aí da sua mensagem de uma forma mais comprimida, mais rápida e objetiva, para que termine a mensagem e a igreja possa ficar com aquela mensagem aqui, ó, na mente e no coração, certo? Então vou te dar um exemplo prático. Se você pregou sobre Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Então você pregou sobre várias coisas aí no Salmo 23. Você vai resumir dizendo para a igreja: olha, você tem um pastor, você não está sozinha. Essa mensagem nos ensinou que você não precisa ficar preocupado porque nada vai te faltar. Essa mensagem nos ensinou que você não precisa estar aí sobrecarregado, porque no Senhor existe um descanso, Ele nos leva a pastos verdejantes, entendeu? Você vai resumir a sua mensagem. Então é isso. E agora eu quero falar de algo que não faz parte dos 6 passos, mas que é muito importante. Talvez você pense que você não tem um chamado na palavra de Deus. Talvez muitas portas tenham se aberto para você e você não tenha agarrado porque você acredita que você não tem um dom ou que você não é capaz. E eu quero te dizer uma coisa: muitas pessoas nascem com um dom da palavra, mas o dom, como qualquer outro, ele é aperfeiçoado no meio do caminho. Então não coloque uma pressão sobre você. Todo mundo que tem um dom, que hoje exerce e se dá muito bem, em algum momento precisou aperfeiçoar, treinar esse dom. E com você não vai ser diferente. Aplica esses 6 passos simples que eu tenho certeza que haverá uma chuva de testemunhos de pessoas sendo salvas e transformadas aí através das suas pregações. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curte, compartilhe, comenta aqui o que mais te marcou nesses passos aí que você não sabia. Se inscreva no nosso canal, me segue aí no Instagram, @ojacksoncipriano, e eu tenho certeza que Deus ainda vai falar com você de diversas outras maneiras. É isso, Deus abençoe e até a próxima.